Que GP foi esse que aconteceu na tarde desse domingo? Foi incrível demais, disputa maravilhosa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Foi muito bacana e eu espero que continue acontecendo pro resto do ano. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, então assiste ele até o final. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo e se você ainda não for inscrito nesse canal aqui, já se inscreve no botãozinho vermelho e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto. Mas vamos parar de enrolação e fique ligado porque chegou a Hora do Piloto! Você sempre quis ter acessórios da sua equipe do coração, mas nunca pôde? Seja por falta de grana, ou talvez porque você não queria produtos paralelos, ou até mesmo porque não confiava na loja que estava vendendo esses produtos? O Hora do Piloto, em conjunto com a Auto Hut, vai realizar o seu sonho. A Auto Hut é uma loja que tem parceria com as grandes marcas da Fórmula 1, seja Mercedes, Ferrari e até mesmo Red Bull. E além de serem produtos oficiais dessas marcas, ou seja, completamente originais, praticamente toda a loja está em promoção, seja as camisetas, os bonés ou até mesmo os calçados, galera. Mas quem não gosta de um preço ainda mais baixo do que o da promoção? E por conta disso, a Auto Hut disponibilizou um cupom do Hora do Piloto, o Piloto 3. É só você digitar lá no local de cupom de desconto e dessa forma você consegue mais desconto ainda, além do que o da promoção da loja atual. Então não perca essa oportunidade. Entra agora no site da Auto Hut e tenha nas suas mãos os melhores produtos relacionados à Fórmula 1 e por um preço justo. O link deles tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário afixado. Então corre lá e digita o nosso cupom de desconto para ter mais desconto ainda na loja. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 9 anos e que corrida maravilhosa essa que aconteceu no GP do Bahrein de 2021. Eu realmente não esperava uma corrida tão boa assim como aconteceu, com tanta trocas de posições realmente, principalmente ali disputa entre as primeiras colocações, mas foi uma corrida que foi emocionante do início ao fim, uma corrida maravilhosa e assim, eu não posso reclamar de nada que aconteceu realmente. E começando a falar sobre a Red Bull, que foi muito bem nessa corrida, muito bem mesmo, diferentemente dos anos anteriores aí na Fórmula 1. Na verdade, eu falei mais sobre isso em outros vídeos aqui do canal, inclusive eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Qualify e como que Max Verstappen fez a qualificação e foi muito mais rápido do que Lewis Hamilton. Se você quiser ver esse vídeo, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas o que eu tenho a falar sobre Max Verstappen, principalmente nesse início de corrida, é que ele realmente largou muito bem, não deu chance para Hamilton ultrapassar ele nesse início de corrida, principalmente ali nas primeiras largadas, porque teve a primeira largada e depois uma relargada por conta de um acidente com Nikita Mazepin, que perdeu seu carro ali nas primeiras curvas do autódromo e assim rodou sozinho, foi até feio de ver, acelerou na hora errada e acabou batendo no muro. E acabou que realmente teve que ter uma segunda largada, já que entrou um safety car por conta desse problema de Nikita Mazepin. Mas nas duas largadas, Max Verstappen foi muito bem. Já o companheiro de Max Verstappen, Sérgio Pérez, teve problemas antes mesmo da largada. O carro dele apagou total, assim realmente não tinha nem o que fazer, mas depois conseguiu consertar o problema de alguma forma ali, mas precisou largar dos boxes, o que é muito pior do que largar da última posição, já que ele tem que esperar o último colocado passar para ele poder acelerar. E foi exatamente isso que ele fez e fez uma corrida espetacular. Realmente foi um dos melhores pilotos da corrida ali nesse GP do Bahrein. Já sobre Hamilton, ele largou muito bem, mas na relargada, por exemplo, ele não largou tão bem assim e acabou sendo ameaçado por Charles Leclerc. Eu mesmo achei que ele iria perder aquela posição, mas conseguiu sim defender e defender com maestria. Sim, fez algo assim impressionante e conseguiu sim se manter na segunda colocação naquele momento. E a partir de agora as coisas começam a se embolar um pouco mais, principalmente com relação a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Eu vou precisar contar essa parte da corrida juntando os dois, juntando cada história ali entre os dois pilotos. Porque Lewis Hamilton parou um pouco antes de Max Verstappen e dessa forma conseguiu fazer voltas mais rápidas do que o piloto holandês. Então, quando Max Verstappen parou nos boxes, ele acabou saindo atrás de Lewis Hamilton e acabou realmente conseguindo também fazer voltas mais rápidas do que Lewis Hamilton nessas condições. E ficou essa troca de posições ali nos boxes até o final da corrida. E foi isso que foi o mais interessante e mais impressionante entre os dois pilotos. Já Lewis Hamilton largou com os pneus médios, colocou pneus duros e depois colocou mais um jogo de pneus duros.
E o mais impressionante, eu pensei que ele não iria conseguir ir até o final da corrida, mas foi exatamente isso que ele fez e foi por conta disso que ele conseguiu vencer essa corrida do GP do Bahrein. Por Lewis Hamilton ter retardado as paradas, os pneus dele estavam muito mais desgastados do que o de Max Verstappen, mas em compensação, ele estava muito à frente do piloto holandês, já que ele conseguiu retardar as paradas e dessa forma conseguiu ganhar um tempo aí entre uma parada do Max Verstappen e a parada dele. E assim, Max Verstappen fez a sua última parada e saiu dos boxes a mais de 8 segundos de Lewis Hamilton, mas faltando mais de 10 voltas para terminar a corrida. E dessa forma, Verstappen começou a remar contra a correnteza, e ele tirava mais de 1 segundo de Lewis Hamilton por volta, tava impressionante. Claro que quando chegou mais próximo do piloto britânico, a turbulência começou sim a atrapalhar Max Verstappen e ele começou a tirar menos tempo de Lewis Hamilton, mas ainda assim estava bem mais rápido do que o piloto britânico. Mas isso, galera, foi até ele conseguir ultrapassar Lewis Hamilton, porque ele o fez, ele realmente conseguiu fazer a ultrapassagem, concluiu a ultrapassagem, mas concluiu da forma errada e faltando pouquíssimas voltas para o final. Mas por que a ultrapassagem de Max Verstappen aconteceu de uma forma errada? Porque na curva 4, apesar de não ter sido explícito no regulamento ali da prova do GP do Bahrein, realmente não poderia ultrapassar da linha branca da pista, coisa que Lewis Hamilton estava fazendo muito durante a prova, já que não estava falando mesmo no regulamento. Então, o que não está falando, provavelmente pode. Isso é realmente a regra que os pilotos levam em conta e as equipes também. Então, até ali, Hamilton não estava fazendo nada de errado. Só que o diretor de prova comunicou à Mercedes que se Hamilton continuasse fazendo o que ele estava fazendo, ele levaria uma advertência. E dessa forma, ali mais ou menos no meio da corrida, ele precisou parar de passar dessa linha branca com as 4 rodas, como eles estavam fazendo nos treinos de pré-temporada principalmente. E como o momento da ultrapassagem de Max Verstappen foi mais para o final da corrida e estava todo mundo ciente de que não poderia realmente ultrapassar essa linha branca, aí Max Verstappen teve que devolver a posição que ele tinha ganho de Lewis Hamilton por ter completado ela ultrapassando essa linha branca. E dessa forma, ele devolveu a posição e precisou ficar atrás de Lewis Hamilton, batalhando muito, tentando ultrapassar o piloto britânico, mas ele não conseguiu. E dessa forma, Lewis Hamilton se tornou vencedor do GP do Bahrein de 2021. E eu não tô querendo dizer que o problema foi da direção de prova, que ajudou o Hamilton, nem nada disso. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A vitória do Hamilton foi realmente consequência de uma grande habilidade que ele tem com o carro. Ele conseguiu levar o carro da Mercedes até o final e continuar em primeiro, mesmo sob todas as adversidades. E pelo menos para mim estava muito óbvio que o carro da Red Bull estava muito mais rápido do que o W12 da Mercedes, por diversos motivos. O Hamilton estava sofrendo muito mais para guiar o carro dele. Mas ainda assim, ele conseguiu levar o carro até o final e assim, ele foi extremamente inteligente, ele literalmente foi um gênio da Fórmula 1 nesse GP, agiu com uma estratégia impressionante e levou aqueles pneus brancos até o final, sendo o piloto que mais pilotou com pneus brancos nesse GP do Bahrein. Foi impressionante, tudo graças ao seu talento, assim, que é inimaginável. Ele com certeza é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos, não tenho dúvida disso. Inclusive eu queria falar sobre algumas pessoas que vieram falar comigo ontem nos comentários dos vídeos, porque eu disse que Max Verstappen tinha destruído Lewis Hamilton no Qualify. E galera, o que eu quis dizer com aquilo é que realmente 4 décimos de diferença em uma só volta na qualificação é muito tempo. Assim, é uma eternidade na Fórmula 1. Lewis Hamilton fez isso ano passado, já colocou até mais do que 4 décimos. Mas isso não significa que Verstappen foi muito melhor do que ele no Qualify do GP do Bahrein. Mas não quer dizer também que Max Verstappen é melhor do que Hamilton ou o contrário. Na verdade, só quer dizer que nessas circunstâncias, Verstappen foi sim melhor do que Hamilton no GP do Bahrein, na qualificação especificamente. E a gente pôde perceber que Hamilton teve muito mais cabeça no GP em si. Inclusive, eu sou um grande torcedor do Hamilton. Hamilton é o segundo melhor piloto para mim da Fórmula 1, assim, o segundo piloto que eu mais torço na Fórmula 1, melhor dizendo. Então assim, galera, não fique pensando que eu tô contra Lewis Hamilton, porque eu não tô. Eu só tô aqui para trazer informação de qualidade e da minha visão como piloto. Sobre Sérgio Pérez, ele foi um piloto assim, destaque da corrida. Apesar de não ter falado muito sobre ele, pelo menos ali os comentários, as narrações, ele foi um piloto que largou dos boxes, como eu já disse. Ele escalou o pelotão e mesmo fazendo paradas assim meio que trocadas, com algumas dificuldades, já que ele não estava mais dentro da estratégia original da Red Bull, ele conseguiu terminar a corrida na 5ª colocação.
É impressionante tudo que ele conseguiu fazer nesse GP e muitas vezes eu olhando ali na cronometragem do GP mesmo, ali pelo celular, no F1 TV, eu percebi que ele estava com o mesmo tempo de Max Verstappen. Estava fazendo exatamente os mesmos tempos, galera. Ele andou muito bem e é outro piloto que a gente precisa estar de olho nos próximos GPs. Mas nesse agora, pelo menos para mim, ele já mostrou todo o seu valor como piloto da RBR. Bottas, mais uma vez, não fez nada demais, na verdade perdeu a posição para Charles Leclerc em uma das largadas ali da corrida. Claro que ele retomou essa posição, mas terminou ali no terceirinho, galera. Mais uma vez em terceiro lugar, ele reclamou que a estratégia da Mercedes é sempre para o Lewis Hamilton, mas eu acredito que se Valtteri Bottas fosse mais rápido que Hamilton, consequentemente a estratégia seria mais pro lado dele, mas como ele não é, a estratégia não é pro lado dele. Então assim, eu acho que foi mais uma corrida razoável para Valtteri Bottas, mas ele fez um ótimo trabalho como segundo piloto. Na McLaren a gente pôde ver Lando Norris tendo um ótimo ritmo de corrida, terminou na quarta colocação. Foi assim impressionante mesmo para uma McLaren. A gente está percebendo que os motores Mercedes realmente fizeram a diferença. Já Ricciardo está se adaptando ao carro, teve alguns pequenos problemas durante a corrida, realmente algumas pessoas atrapalharam ele, disputas de posições e tudo mais. A gente pode ver que no qualifying ele foi muito bem, terminou até mesmo na frente do Norris. Na corrida não foi bem assim, mas ele está se adaptando ao carro, vamos dar uma colher de chá para ele, pelo menos nos próximos 2 GPs aí. E aí depois a gente vai realmente conseguir ver qual é o verdadeiro desempenho de Ricciardo nesse ano de 2021 com a McLaren. Sobre Alonso, que é o meu piloto favorito, lembra que eu falei que o Hamilton é o meu segundo piloto favorito? Alonso é o meu primeiro, gosto muito dele, acho ele um piloto assim extremamente bom. Assim, ele foi muito bem nessa corrida, no Qualify ele me impressionou pelo menos demais, até porque ele ficou à frente do Ocon. Claro que o Ocon também teve alguns problemas com bandeiras amarelas, mas isso não diminui o fato de Alonso ter conseguido passar até o Q3. Ele estava andando muito bem, assim, chegou a andar assim ali entre a 7ª colocação, por ali, mas no meio da corrida e foi obrigado a abandonar a corrida naquele momento. Mas andou muito Alonso e eu tô ansioso para ver ele na próxima corrida que vai acontecer em abril. Sobre Sebastian Vettel, ele até conseguiu largar muito bem, pulou para 14º ali, logo na primeira volta da corrida, foi protagonista de algumas brigas muito boas entre ele, Alonso e outros pilotos, mas assim, foi mais uma corrida ruim de Vettel, continuando o ano passado. E até mesmo no final da corrida, acabou batendo em Ocon numa tentativa de defesa de posição com o Ocon. O Ocon chegou, ultrapassou ele errou a frenagem e bateu na traseira do Ocon. Foi bem ridículo, na verdade, algo que um piloto tão experiente, tetracampeão mundial como o Sebastian Vettel, não deveria fazer mais. Sobre o Tsunoda, ele foi um piloto revelação nessa corrida. Apesar de ser realmente um novato na Fórmula 1, ele mostrou todo o seu valor. Mesmo largando não tão bem na 13ª colocação, já que teve problemas no qualifying, ele realmente conseguiu fazer diversas ultrapassagens lindas, teve muita cabeça, eu tô ansioso para ver ele no resto desse campeonato. Já marcou os seus primeiros pontinhos na Fórmula 1, já que ele terminou na 9ª colocação. E eu não poderia terminar esse vídeo sem falar sobre a Haas. Mazepin na primeira volta, na primeira curva ali, nas primeiras curvas, vamos dizer assim, ele já bateu. Acelerou na hora errada, ele que é o piloto que antes da corrida estava falando que estava muito tranquilo, que não tinha com o que se preocupar, acelerou na área errada, foi pro muro, bateu o carro, gerou safety car. Mas a gente pôde perceber sim que o carro da Haas está praticamente inguiável. Tanto é que Mick Schumacher acabou rodando também logo nas primeiras voltas do GP. Tá muito difícil pilotar o carro da Haas, mas ainda assim é muito estranho. Nikita Mazepin tá rodando muito mesmo, demais da conta. A gente pode perceber isso em praticamente todas as sessões aí desse fim de semana. Mas enfim, não fique chateado se eu não falei da sua equipe do coração, do piloto que você gosta, porque se eu fosse falar de tudo que aconteceu nessa corrida, esse vídeo aqui ia ficar enorme e eu sei que vocês não iam querer assistir um vídeo muito grande assim. Eu falei sobre os pontos mais altos e mais interessantes dessa corrida, mas tem outros lugares que você pode ver, como o site da Fórmula 1 ou até mesmo o site de notícias da Band relacionados ao automobilismo. Mas a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto. Já curte esse vídeo também e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!